Está começando mais um episódio de Cuidar Não É Educar. Júlio Valls, como é que está, meu amigo? Arthur Guber, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem. Coisa boa. A gente está aqui mais uma vez para bater um papo, trocar uma ideia, ter insights, debater, tentar se tratar um pouquinho, porque não é sempre que eu tenho a oportunidade de estar junto de um psicólogo. Então, né, a gente acaba aproveitando as oportunidades, né? E eu com um comunicador de mão cheia que tu não tem muito para te oferecer. Tem, a tua expressividade é fantástica. A gente vai falar mais uma vez sobre cuidar não é educar. Essa oposição semântica tão interessante que o Júlio criou, que dá nome ao seu livro, que norteia também o trabalho atual que tu vem fazendo, né, Júlio? Levando adiante esse pitch, né, para vários ambientes, para vários lugares. A ideia é bastante simples, Arthur. É construir um sentimento de respeito pela infância como uma entidade, respeito pela vida ali, ó, né? Quer dizer, quem respeita a infância respeita a vida, que é o que a gente quase tem dificuldade de encontrar muito hoje em dia nas relações, em tudo, né? É complicado. Aliás, vida é essa palavra de 4 letras com um significado infinito que é o que a gente acaba falando por aqui. E vidas são compostas de determinados momentos, de determinadas... vários capítulos, né? Tem capítulos bons, tem capítulos difíceis, tem capítulos de risada, capítulos de choro, e hoje a gente vai falar sobre um dos capítulos da vida que talvez mais ocupe a cabeça de pais e de cuidadores e de pessoas de mais tempo que olham por pessoas de menos tempo, que são os traumas. Conversando com amigos que têm filhos, sempre vem esse tema no sentido, meu Deus, eu tô traumatizando meu filho. Que tipo de trauma eu tô deixando pra ele, pro futuro? Que medo é esse, Júlio, que a gente tem de traumatizar a criança? Isso é uma coisa que acontece de fato? A gente tem como evitar? Ele vai ter traumas independente da relação que tiver ali com seus cuidadores? Boa pergunta. Quem sabe a gente começa com uma ideia, assim, trauma, tecnicamente falando, é um excesso. Já gostei. É um desse excesso apontamento de algo que, no caso, por exemplo, um copo de água está cheio, eu boto mais água, há um excesso e transborda. Há um transbordamento, ou seja, aquele copo não conseguiu conter aquele estímulo que ocorreu. Houve um excesso. Tá? Então, trauma é um excesso, mas o excesso ele não depende só da situação, ele depende do tamanho do copo. Então, tem pessoas, vamos pensar no limiar da dor, né? A gente chama de limiar da dor. Tem pessoas que sentem dor com mais facilidade do que outras pessoas. Tem pessoas que sentem menos dor a uma picada de injeção e outras pessoas muita dor. Tem pessoas que são copos e tem pessoas que são baldes. Cabe muito mais água num do que no outro. Então acho que essa imagem, muito boa o que tu falou, essa imagem ajuda a gente também, não é relativizar o trauma, mas a gente tem que saber que existe o evento e existe o hospedeiro do evento, aquele que recebe o evento. Então, se ele é uma pessoa com um tamanho menor de receptividade, o evento é maior, fica mais intenso. Então, acho que isso a gente tem que considerar quando pensa o assunto. Então, trauma é um excesso que ocorreu na vida de alguém cujo excesso a pessoa não conseguiu elaborar. Consequências. Muito tempo de aflição, muito tempo que eu digo assim, 6 meses, a partir do 6º mês do evento. 6 meses, 5 meses. Então, muito tempo de aflição, uma rememoração permanente daquele assunto, ou seja, ficar lembrando aquilo o tempo todo. Não conseguir dormir ou dormir muito pouco, insônia, depressão, perda do apetite ou excesso de apetite, enfim, houve uma manifestação disso de caráter biológico. Tá? Trauma de guerra. A pessoa teve aquele estado permanente de
tu ser bombardeado, levar um tiro, aquilo deixa a pessoa num grau de tensão o tempo todo. A gente vê isso em Que uma filmes, hora né? o cara A gente explode. vê isso em filmes, o PTSD, né? O estresse pós-traumático. estresse Lá o pós-traumático. personagem viu a guerra, daqui a pouco ele tá cortando grama no jardim, dá um estouro num cano de escapamento na Isso. rua e ele relembra aquilo. Isso é o efeito do trauma posterior. Então, um exemplo que a gente pode citar é a guerra. Tem pessoas, praticamente todas as pessoas que viveram a guerra têm um estresse pós-traumático, só que uns mais, outros menos. Mas é um evento muito importante. Um outro fator estressor que pode gerar bastante trauma é o abuso infantil. O abuso infantil é um fenômeno traumático pelo próprio fenômeno. Que vai encontrar eco no futuro. Vai encontrar eco no futuro, porque a pessoa foi abusada. Um outro fenômeno de possibilidade de trauma é violência crônica contra a criança. É um fator traumático. Por quê? Porque a pessoa está com a sensação de permanente risco de vida. Então, o abuso sexual é um risco de vida, a pessoa sente assim, e o evento de extrema agressão é um risco de vida. Então, tu imagina uma família onde tem uma pessoa alcoólatra que no seu alcoolismo tem um comportamento agressivo, e a pessoa não é alcoólatra uma vez por semana, uma vez por mês, ele é quase todos os dias. Todos os dias ele chegando em casa agressivo, as crianças estão no quarto, ou a esposa, como é que o pai vai chegar hoje? Como é que, e vem aquele medo, se é que ele vai entrar, vai nos agredir? Então, isso são fatores, vamos dizer assim, traumatizantes, porque é um permanente estado de tensão aonde se gera um excesso no psiquismo da pessoa ou no organismo dela que ela não tem como lidar, transborda. Então, tecnicamente, isso é um trauma. Tá? É como se fosse uma areia que entrasse na engrenagem da máquina e aquela areia não sai mais. Aquilo ali fica ali, sempre rodeando, a máquina rodando e aquela areia não sai dali, aquele grão. Então é uma maneira de a gente poder traduzir o efeito de um trauma para a pessoa. Tá? Então, tecnicamente falando, o trauma é um excesso. É um excesso que a pessoa não soube lidar e com isso ela tem consequências na vida psicológica e na vida física, muitas vezes também. Tá? Por exemplo, o menino de 18 anos namora e a namorada terminou com ele. Aquilo ali pode ser um evento traumático, muito se interno, ou se matam, né? Enfim, porque nem sempre uma separação é traumática, mas para ele, naquela situação, pelo estado mental dele, aquilo foi um transbordamento. Então a gente pode pensar assim, puxa, mas namoro a gente termina, não tem nenhum problema. Mas no caso do menino não foi assim. Ele viveu aquilo como um efeito traumático, não em si por causa do término, mas é por causa do término que ele não soube colocar aquilo como uma perspectiva de vida para frente. Certo. A vida se encerrou ali para ele. Exageradamente. Né? Ok, então, mas aconteceu. Aconteceu. Né? Então, o evento, no caso, o término de um namoro, foi traumático. Para outras pessoas, não é traumático. Às vezes é um alívio. Né? Agora eu vou ver melhor. Sim, mas eu acho que o ponto aí é isso, para cada pessoa será de uma maneira diferente, né? Claro que tem aqueles eventos que sempre envolvem risco de vida, né? Por exemplo, a gente viveu aqui no Sul, ou está vivendo ainda, evento extremo meteorológico, né? E para muitas pessoas, por perda real da casa, dos bens e tudo aquilo, qualquer chuvinha... Nunca mais vai ser a mesma coisa. Nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Então, mas pode ser que daqui a uns 6 meses aquilo passe e vai embora. Tá? E depois chove de novo e a pessoa não sinta aquele medo como sentiu daquela vez. Então, às vezes tem certos eventos traumáticos ou situações que aliviam depois de um tempo. Outros ficam pro resto da vida, né? Pois é, e aí daqui a pouco ele pode aparecer muito tempo depois, né? Muitas vezes, né? Tipo, tu até esqueceu daquilo, nem lembrava mais, e aquela lembrança... eu já vi isso em relatos justamente desse exemplo que tu desse, de violência contra crianças e de abuso, de teor sexual contra crianças também, numa idade onde ela ainda não
consegue confeccionar direito uma memória do fato exato, mas aquilo aparece lá na frente 20, 30 anos depois. Né? Aparece como uma memória. Histórias de abuso, muitas delas, elas às vezes são esquecidas. Realmente são esquecidas. E volto mais tarde, às vezes, claro, no meu trabalho, que é terapia, psicoterapia, né? Esse assunto começa a surgir indiretamente, aí a coisa vai aparecendo, a pessoa vai lembrando ou vai tendo coragem de falar sobre aquilo. E aí a gente vê que às vezes certos comportamentos são muito evitativos, né, que provavelmente estão relacionados a isso que aconteceu na infância dela. Né? Então, o trauma não é que faz parte da vida, o trauma acontece. Né? Então, por exemplo, a gente está na rua e é assaltado, uma arma na cabeça. O cara, se a pessoa tem um medo maior, aquilo ali pode ser incurável, como memória de um fato. O cara não quer mais sair de casa. Acidente de carro também é uma coisa muito comum, a pessoa não consegue mais dirigir, não consegue mais andar de carro. A pessoa teve um acidente, perda total, explodiu os airbags, mas não aconteceu um problema físico nenhum, mas teve um choque importante. No dia seguinte, sair de casa é um pavor. A pessoa não quer sair de casa. E se entrar no carro, cuidado, pensa, não, olha lá, olha o carro está vindo lá. E ela está se antecipando, né? E natural. Com o tempo, quando aquilo não foi... quando não foi traumático, foi só um evento muito forte, aquilo vai se diluindo. Quando foi realmente traumático, aquilo não passa. E, Júlio, trazendo para o nosso título do nosso programa, para o título do teu livro, qual é a abordagem de cuidado que se tem com uma pessoa de menos idade que passa eventualmente por um trauma? Pois é, boa pergunta. Em geral, assim, no senso comum, a gente gostaria de que todos nós tivéssemos capacidade de enfrentar tudo. A gente quer isso. A gente fala disso aqui, né? A gente fala que a gente gostaria que nosso filho, nossa filha, não desmoronasse diante dos problemas, né? Tipo assim, o pai e a mãe estão se separando. Muita briga, muita confusão, e a criança tem lá 3, 4, 5 anos. Aí começa a querer usar fralda de novo. Regrede. Essa regressão a gente tem que entender como sendo estratégica para ela. É uma estratégia, vamos dizer assim, do próprio desenvolvimento para dar uma recuada. É a ferramenta que ela tem, né? É a ferramenta que ela tem, dar uma recuada quase que na idade dela, para poder administrar aquela situação que para ela está um excesso. Depois que as coisas se acalmam, tira a fralda de novo e segue a vida. Tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente pode imaginar é de ter solidariedade com o sentimento de sofrimento. É óbvio que tem muitas pessoas, ou mesmo crianças, que usam isso para tirar vantagem, manipulação, mas isso a gente sabe identificar. Um pai ou uma mãe sabe dizer se o seu filho está usando aquilo para poder barganhar. É o velho que eu conheço ele. Eu conheço, para barganhar. Eu conheço. Né? Então para barganhar. Mas a gente tem que ter solidariedade suficiente para saber que quando a gente tem um problema, é muito bom quando a gente tem alguém que está disposto a ajudar a gente. Estou com um problema, eu não sei resolver esse assunto, estou atrapalhado. E vale para a relação de uma pessoa com mais idade e com menos idade. Eu estou vendo que o meu filho se atrapalhou, está atrapalhado, ou teve o cachorro que morreu, ou um parente que faleceu, ou, sei lá, um amigo que morreu. Estou pensando em situações de morte específica, ou teve um acidente de trânsito na minha família que está muito... Enfim, situações muito adversas que questionam a vida e a própria existência. A pessoa se sente assim, pô, eu estou à mercê. Quando a gente se sente à mercê, a gente embanana, se atrapalha. Então, é muito importante que o cuidado quer dizer ser solidário e não debochar do sofrimento dele. E ali cuidando e conversando, pedindo à pessoa se ela quer falar, se ela tem vontade de conversar, se às vezes a criança não sabe nem dizer o que ela está sentindo, o que está acontecendo, não tem problema, deixa ela desenhar, não sei o quê. Se aquilo perdura,
por 4 meses, 5 meses, e está atrapalhando o sono dela, ela não está comendo, enfim, acho que aí vale a pena procurar um profissional, ou o seu pediatra, ou um psicólogo, um psiquiatra, porque tem momentos em que é importante uma terceira pessoa para fazer o diagnóstico e uma terceira pessoa para ajudar. O Winnicott, que era um psicanalista inglês, ele é um pediatra, ele trabalhou muito com crianças que perderam os pais na guerra, por bombas, tal. E era um consultor de pastores anglicanos, os pastores, porque, imagina, O contato com a família era feito assim, era feito através da igreja, né? Então ele era um consultor. E sempre perguntava para ele, Dr. Winnicott, quando que a gente tem que encaminhar uma pessoa para um profissional de saúde mental? E ele dizia uma frase genial: quando a conversa não sai do lugar por muito tempo. Quer dizer, está ali sempre rodeando o mesmo assunto, a pessoa vai e volta, sempre com a mesma queixa, com as mesmas emoções, não sai do lugar. Ou ele traduzindo assim, quando está muito chata a conversa, manda para um profissional, porque daí a pessoa está enrolada mesmo, e só essa conversa que é apoio, solidariedade, não está sendo suficiente para tirar ela do sentimento de sem saída, né? Então, a vida, ela é feita de problemas e de soluções. Quando a gente tem problemas, a gente não precisaria se ofender. Isso é a mesma coisa que o Nietzsche dizia isso muito bem. Eu preciso entender que a doença faz parte da vida. Se eu não quiser ficar doente, eu não posso estar vivo. Eu estou lutando contra a natureza, que é ter doença, né? Por que eu peguei gripe? Eu peguei gripe por causa que ar-condicionado, mudança de temperatura, mas a única coisa que eu não digo é porque eu sou um ser biológico. Os seres biológicos vão adoecer um dia ou outro, mesmo comendo bem, fazendo exercício, dormindo bem, vai ficar doente. É da natureza, assim. Então, se a gente entender que isso não é um defeito, mas é algo para ser assimilado como uma experiência de aprendizado da própria fragilidade, fica melhor. Agora, se eu tratar como um defeito, eu vou tentar evitar, e uma hora esse evitamento do transbordamento fica demais. Pois e eu acho que tem muito esse dilema na cabeça de cuidadores, assim, será que eu deveria falar do assunto? Será que eu deveria deixar ele me procurar? Será que eu deveria provocar? Será que eu não... né? É uma coisa, assim, de não saber como agir, justamente por querer ajudar, né? Muito bom. Sabe que agora vou citar uma outra psicanalista francesa, Françoise Dolto, que tinha um programa de rádio para pais na França toda, na década de 40. Cuidé, cené do quê? Tem os livros até estão traduzidos das falas. Horrível meu francês. Eu não entendo nada. E ela tinha uma frase que eu acho que ela tinha razão. As crianças suportam a verdade melhor que os adultos. Eu acho que isso é real, Arthur. Por isso que a gente pode falar com elas, vem cá, tu tá incomodado com o quê? Tu tá incomodado que o vizinho morreu, que não sei o quê? O que tá te incomodando? A gente pode falar. Se a gente disser para uma criança que ela é adotada, ela vai entender a verdade melhor, ela vai sofrer, obviamente, mas ela vai aceitar, por isso que eu digo, ela vai aceitar a verdade melhor que o adulto, porque o adulto maquina demais. O pão, queijo não faz parte da vida do adulto. Sim, tá absurdamente contaminado com um monte de outra coisa, né? Possibilidades, alternativas e tal. E a criança, ela é mais simples nesse sentido. Ela consegue compreender a verdade. Então, tipo assim, um casal se separou e aí a mãe ou o pai quer comprar um presente caro e quer que o outro pague a metade, mas não combina, manda o recado através da criança. E aí a criança diz assim, olha, o pai quer comprar um presente tanto a mim e quer que tu dê outro dinheiro. Isso é uma sacanagem que se faz. Sim, é uma sacanagem. Ser o mediador isso de uma coisa. Isso é uma sacanagem. Claro. Aí alguém tem que dizer, olha, meu filho, o pai e a mãe estão se desentendendo, brigaram, agora eu estou pagando a pensão que é tanto para ti, então tudo que for fora disso, a gente tem que combinar para ver se cabe no orçamento. A criança vai entender. Eu tenho certeza disso. Agora, o adulto fica constrangido de falar a verdade. Isso é magnífico isso que tu tá falando, Júlio, porque essa percepção, ela muda tudo. Muda tudo. O cara não precisa falar com
com pena de si, ou a mulher, a gente só tem que falar a verdade. Olha, a combinação com o pai e com a mãe é esse aqui, desse jeito, e é assim que vai funcionar. Então, se eu quiser te comprar uma coisa, eu não tenho que dividir com a tua mãe e vice-versa. Agora, se ela quiser comprar, ela que tem que pagar. A criança vai entender, Arthur. Se ela foi capaz de fazer a pergunta, ela é capaz de escutar a resposta. Capaz de escutar a resposta. Muito bom. É isso aí. Se ela foi capaz de fazer a pergunta, ela é capaz de ouvir a resposta. A gente aqui dificulta, a gente que eu digo, as pessoas de mais idade, dificulta e tem dificuldade com a verdade. Não, e a gente pode conectar isso completamente com experiências traumatizantes, porque essa é a melhor abordagem nesse caso. É a melhor abordagem. O teu pai morreu. A verdade. A verdade, ele morreu, virou uma estrela, ele está lá. Dependendo da idade, Sim, a gente conta uma coisa figurativa. Faz uma figura, claro. Mas isso é porque a criança vive desse mundo figurativo. Sim, é o lúdico, né? Como já falamos aqui outras vezes. Isso é o lúdico, isso não é mentir. Né? Não é mentir. A pior coisa que a gente pode fazer para uma criança é mentir. Como em qualquer situação da vida, mas em relações pessoais, a pior coisa que a gente pode fazer é mentir. Porque isso gera uma desconfiança no futuro, né? E dificulta a resolução do presente. Quando eu não consigo ter as bases reais das coisas, eu não tenho instrumentos de resolução. E, ao mesmo tempo, quando eu descubro que o que me foi dito não é real, eu passo a desconfiar para frente sempre. Será que essa pessoa está me dizendo a verdade? E etc, etc, etc. Né? Então, o cuidar, Arthur, nesse tema do trauma, é aceitar a verdade dos fatos. Dizer que não poderia ter sido assim, que não deveria ter sido assim, não adianta porque é assim, aconteceu assim. Eu posso não estar de acordo, mas aconteceu, então o meu acordo ou desacordo não muda nada. Aconteceu, então eu tenho que lidar com o fato real. E isso abre portas para sentimentos novos tão importantes, né? É verdade. Resiliência, aceitação, a percepção de tempo, de que as coisas elas têm um tamanho no início, têm um tamanho no meio e têm um tamanhinho no final. Então, viabiliza também esse desenvolvimento, né? Quando eu era criança, eu tenho origem alemã, tá? Então, eu nasci num ambiente de fala alemã, mas eles não achavam que eu soubesse falar tão bem alemão mais, tá? Aí, quando eles não queriam que eu soubesse que estava sendo dito, falava em outra língua, no caso alemão. E às vezes eu entendia e eu perguntava, vem cá, para lá, vocês estão falando sobre isso aqui, por quê? Por que não posso ficar sabendo? Isso é coisa de adulto, que a criança não pode ficar sabendo. Até pode ser verdade, tem coisas que as crianças não precisam ficar sabendo porque elas não têm que se incomodar com esse assunto, mas elas são curiosas. Mas então está sendo dito uma coisa, esse assunto não cabe a ti. Eu não preciso contar para ela, para a criança. Claro que a criança quer saber, mas é um assunto de gente com mais idade. Até para não sobrecarregar ela. Uhum. Né? Estamos com um problema financeiro grave na casa, sei lá o quê. Se não quiser contar, não precisa. Mas o assunto, quando é um problema na casa, vai aparecer indiretamente, ou com mau humor, enfim, né? Essas coisas todas. Né? Mas é isso, Arthur. Eu acho que o cuidar na questão do trauma no primeiro momento, saber que o trauma realmente advém de um evento muito importante, muito grande, e que, em geral, envolve risco de vida. Acidente, morte, abandono, situações ambientais, guerra, assalto, quer dizer, um assaltante entrar na tua casa, destruir tudo, e tu chegar lá e ver aquilo, tua vida foi invadida, né? Tu perdeu um pouco da sensação de uma certa segurança, né? Então, o trauma é um rompimento do sentimento de segurança. Quando rompe isso, a pessoa... E para isso é muito importante um adulto, né, uma pessoa com mais idade, poder trazer o sentimento de segurança sem mentir. Como se isso não fosse nada. Um dia vai dar certo, não te preocupa. Não, um dia não existe. O que existe é hoje. Hoje nós tivemos essa dificuldade, esse problema, nós vamos descansar, nós vamos dormir, o pai está aqui, a mãe está aqui, amanhã a gente acorda. Quer dizer, não inventar firula como se isso fosse nada.
né? Isso é uma ideia boa. O trauma ele não pode ser transmitido para a criança como se não fosse nada. Segundo, respeitar o sofrimento. E se aquilo se prolonga, Aí sim, né? aí sim acho que vale a pena, até por cuidado com a criança, né, de procurar um profissional para fazer um diagnóstico mais claro, para ver se é realmente isso e o que a gente pode fazer em cada caso, né? Tá certo. Cuidar Não é Educar é um projeto que eu e o Júlio estamos tocando por aqui, né, para divulgar esse livro, divulgar essa ideia, essa forma de encarar a vida através da ótica do cuidar, né, com todos esses atributos que o Júlio tão bem descreve aqui a cada episódio. Cuidado e autocuidado. Cuidado e autocuidado. Isso a gente falou há uns 2 episódios atrás, né, sobre isso, né, sobre como cuidar é um ato de autocuidado também. Ato de autocuidado. Ato de autocuidado. E quem está com a gente aqui é a Rede Sinodal de Educação, uma rede notória, né, conhecida justamente pela sua abordagem contemporânea, cheia de amor e com muito cuidado pelas suas crianças, pelas pessoas que lá estão, né? Então a gente é muito feliz de ter essa marca aqui conosco, que dialoga completamente com o projeto, com a ideia do nosso projeto. E também o Hospital Moinhos de Vento, que da mesma maneira também, né, oferece muito cuidado e muito valor para a vida de famílias, para a vida de pessoas com mais idade, com menos idade, através do cuidado com a saúde. Então a gente é muito grato de ter esses parceiros por aqui. Júlio, temos mais episódios por vir. Muitos mais. Temos mais episódios por vir. Esperança. Você não perde por esperar. Se eu fosse você, já favoritava esse e compartilhava o próximo. É verdade. Nos vemos daqui a pouco. Tchau. Um abraço.